Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tempos verbais. Eu vou mostrar para vocês aqui o que é que vocês devem observar, ok? Mas não deixem de ler, a gente vai estar se aprofundando nesse tema. Não deixem de ler aquele material que eu mandei para vocês sobre os tempos verbais lá na nossa área de membros, que está aí para vocês se assenhorarem. Mas, muito mais importante que isso, é nós aprendermos como é que a banca ela costuma cobrar esse conteúdo. Ok? Se eu vou pedir um tempo para vocês aqui, para eu tentar abrir aqui essa, essa prova aqui. Me dê só um tempo aí. Abrir com. Eu acho que a melhor opção é essa aqui. Vamos lá. Preciso saber se vocês estão conseguindo ver aí, galera. Vou aumentar a fonte. Vamos lá. Eu consegui aqui, né? Eu coloquei aqui para a gente algumas questões de gramáticas que são basicamente sobre tempos verbais e como é que a Consultec costuma cobrar esse conteúdo, ok? É importante a gente aprender detalhadamente os tempos verbais, sim, mas não adianta você aprender, decorar e não ver como é que é cobrado aqui, porque a dinâmica é outra totalmente diferente, ok? Tá todo mundo vendo aí? Então, vamos lá. Legal, show de bola. A gente vai. Isso aqui, vamos lá. Questão 20. Olha só, pessoal. Vai ser um bate-papo bem tranquilo, bem light, não tem muito estresse não, mas eu vou explicar para vocês algumas análises que nós devemos fazer ao responder essas questões, ok? Então, por exemplo, todas as questões de gramática, elas vêm ou falando isso aqui, consider language use, tá vendo? Ou não vem nada. Geralmente vem falando isso aqui. Quando vocês virem essas questões aqui, esses itens aqui, eles são questões de gramática, tá vendo? Consider language use ou consider language usage. Legal? Aí algumas coisas mudam, outras não, na alternativa. Aqui embaixo você já vai ver mais, tal. Agora aqui, por exemplo, forma verbal. Forma verbal, por exemplo. Desculpa aí, tá meio escuro, mas eu acho que dá para ver, porque aqui foi escaneado. Eu tive que juntar para montar para vocês. Aqui, consider verb forms, formas verbais. Aqui, de novo, ele aparece consider language usage. Quando ele fala formas verbais, é porque ele já está direto aqui nos tempos verbais. Ok? Mas vamos lá. Deixa eu apresentar para vocês aqui o que é que a gente deve observar nessas questões. Vamos lá. É, eu acho que eu vou até aumentar e trabalhar item por item. Eu acho que está melhor. Talvez fique meio distorcido. Aqui já tá bom. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu devo observar é o que? O que a questão, o que é que vem no enunciado da questão. Consider language usage. Vou tentar botar uma cor que destaque mais. Consider language use. Tá vendo aí? Questão de gramática. Às vezes vem. Tá boa? Ótimo. Então vamos lá. Então, às vezes vem dentro de um item desse aí, tempos verbais, às vezes não, né? Mas geralmente vem. E geralmente, quando vem, ele vai pedir o quê? Olha só aqui. Consider language usage in the text, it's correct to say. Então, considerando o uso da língua, ou seja, a gramática, no texto é correto dizer. Então, o que é que eu tenho de verbo aqui? Né? Primeiro, modal. Ele pergunta se expressa conselho, né? E se o apóstrofo é, se aqui na palavra words, linha 10,
é a forma contracta de has, que também é verbo e se refere a verbo auxiliar, ok? Então, o que ele quer saber é isso aí. É claro que a gente não vai responder as questões, mas a gente tem como saber isso aí. Eu já falei alguma coisa para vocês sobre os modais, as ideias que os modais passam, né? Não sei se vocês lembram quando a gente falou dos tipos de verbos, estrutura da língua, né? Da estrutura da frase da língua. Depois a gente falou sobre, tem um vídeo lá, sobre os tipos de verbos, para depois entrar nos tempos verbais, não é isso? Então, quando a gente estuda os tipos de verbo, a gente vai ver que tem o verbo comum, o que geralmente é indicação, o verbo principal na frase. Nós vamos ter o verbo auxiliar, nesse caso o verbo auxiliar é o has aqui, o do também, mas nesse caso aqui é o has, e aqui o modal can, né? E a gente viu lá que o modal, ele expressa geralmente capacidade, habilidade, competência, solicitação de conselho, pedido de ajuda, não, solicitação de conselho não, solicitação de ajuda, pedido de ajuda, oferta de ajuda. E ele fala aqui que expressa conselho. Não, o modal ele nunca vai apresentar isso. Então, de cara, eu já poderia excluir esse aqui, né? E ele pergunta se o apóstrofo S em words, na linha 10, é a contração de has. Para ser a contração de has, pessoal, eu tenho que entender que eu tenho que ter um verbo no particípio passado, formando assim o tempo presente perfeito, né? Então, eu não tenho como saber aqui, se o apóstrofo S é a forma contracta de has. Mas, para eu saber que isso aqui é a forma contracta de has, eu tenho que ter, por exemplo, isso aqui, mais ou menos escrito. Worlds, economy, a economia do mundo, formando assim o genitivo. Não. Eu vou mudar aqui, eu errei aqui. Vamos lá. Para expressar a forma contracta de has, para ser a forma contracta de has, eu tenho que ter um verbo no particípio passado. Então, eu posso, por exemplo, words done prejudice. Ou seja, vou mudar. Vamos lá. O mundo tem feito muitas boas coisas, né? Muitas coisas boas. Foi isso que eu botei aqui. Para que vocês entendam. Vou botar o exemplo aqui. Vou botar aqui em cima. Pronto. O que é que eu devo analisar aqui? Eu tenho que analisar que para isso daqui ser a forma contracta do has, né? Eu tenho que ter aqui um substantivo, um verbo no particípio passado. Esse verbo é o particípio passado do verbo do, que ele pode ser um verbo auxiliar ou verbo comum. Então, ele é um verbo comum aqui, mas ele pode ser também um verbo auxiliar. Aqui é verbo fazer. Então, o mundo tem feito grandes coisas, boas coisas, ou fez boas coisas, ok? Então, esse apóstrofo S aqui, nessas condições, né? Nessas condições aqui, separada por um substantivo e um verbo no particípio passado, e o particípio passado do verbo do é done, né? E então, ele pode ser realmente aqui uma forma contracta do has, ok? Nessas condições. Mas aí a gente tem uma aula só sobre o uso do apóstrofo S. O apóstrofo S pode ser um monte de coisa. Beleza? Tá claro para vocês aí? Então vamos lá. Vamos partir aqui para outra questão, né? Para outra questão. Questão 19, mais uma vez, ele traz aqui Consider Language User. Né? Consider Language Usage.
Mais uma vez, questão de gramática. Sim, se fosse só vai ser has nas terceiras pessoas de singular. He, she e it. Como o mundo né, se refere a coisa, não pessoa, então a gente vai utilizar o it. Por isso que é o has. Mas perfeita a sua colocação. Então vamos lá. Mais uma vez aqui ele pergunta sobre o modal. O modal can is correctly replaced by able to. Ele quer saber se pode ser substituído por able to. Able to significa o quê? Está apto ou habilitado a. Pode ser substituído? Sim, perfeitamente. Logo, essa questão aqui é a correta. Eu não precisava nem perder tempo em estar tentando ver o restante lá das coisas. Ok? Se for assim, está ótimo. Se for assim, está ótimo, não. É assim. E é ótimo porque é assim. Entendeu? Essas questões são todas da Consultec. E é assim, isso se repete o tempo todo. Então a gente precisa praticar para poder chegar a esse grau de compreensão aqui, esse nível de compreensão. Legal? Então, para que vocês entendam, coincidentemente, a resposta correta foi a do verbo, né? Mas pode ser que não tenha sido, mas você precisa ter a compreensão até para poder eliminar, né? Então, vamos lá. Não tem mais nada de verbo aqui, a gente já viu aí qual é a correta, inclusive, né? E vamos partir para a próxima aqui, questão 25. Olha só o que é que tem de interessante aqui. Esse tipo de conteúdo aqui costuma cair na prova. Costuma cair na prova, é interessante. E eu vou falar para vocês aqui, o que é que eu tenho que atentar aqui para o no. Pessoal, no aqui não é uma partícula de negação, é um pronome, e é o pronome nenhum. O pronome nenhum, né, a gente tem em inglês alguns pronomes que são também referenciais contextuais, como some, any e no. Então, some é algum, né, ou alguns, any, alguns ou alguns. Some é utilizado para fases afirmativas, N é utilizado para fases negativas e interrogativas e no para negar. Ok? Então vamos lá. O que é que ele quer aqui? Ele quer o seguinte: there is no debate. Vamos lá, tem alguma coisa interessante para a gente ver aqui. Olha só. Pessoal, a palavra there significa lá ou aí. Isso aqui pode confundir, ok? Se eu tiro o T, fica here, que também é advérbio de lugar, que significa cá ou aqui. Só que quando eu tenho o there, be, o be no verbo, eu vou ter o verbo haver no sentido de existir. Então, para o singular, eu vou ter there is, e para o plural, there are. Ok? Eu vou ter o there are. Então, o que é que acontece? Isso pode confundir, né, a cabeça do pessoal, porque aqui significa lá ou aí sozinho, né? E o here, tira o T, fica here, cal aqui, advérbio de lugar. Quando ele tem o be junto, ele vira o verbo haver no sentido de existir, né? Então, there is, eu vou utilizar sempre para o singular e there are para o plural, ok? Só que aqui ele está dizendo o seguinte: there is no, né? No debate. Ele está dizendo o quê? There is no debate, há nenhum debate. Ou seja, no bom português, não há nenhum debate. Olha só, em inglês eu não posso negar duas vezes. Eu só posso negar duas vezes em algumas línguas latinas, como português. Não há nenhum. Não, nenhum. Estou negando duas vezes. Pela lógica da língua inglesa, quando você nega duas vezes, aquela lógica matemática, né? Menos com menos dá mais. E aí a frase acaba ficando positiva. Em português eu posso ter isso. O que é que ele quer aqui com essa questão? Ele quer the sentence can be exactly rephrased as, né? Então, essa sentença pode ser exatamente reescrita como, e aí eu tenho que marcar a assertiva correta, né?
Então, se eu não posso negar duas vezes, e eu tenho aqui a partícula de negação, inclusive, lembrando que isso está na sua forma contracta, ou seja, is not, está na forma contracta, eu não posso colocar aqui a partícula de negação no. Logo, eu tenho que utilizar como pronome o quê? O N. Ok? Então, o que é que ele quer dizer aqui? Vamos lá, voltando aqui. O que é que ele quer dizer com isso aqui? There is no debate. Né? Não há nenhum debate. Ele quer que você reescreva essa... quer saber se essa frase pode ser exatamente reescrita como. Quando eu falo não há nenhum debate, se eu substituir por não há muito debate, fica correto? Não. O item 2, não há pouco debate. Não é possível também. Item 3, não há debate algum. Item 3. Item 4, há pouco debate. E 5, não há muito debate. Logo, a assertiva correta é a 3. Por quê? Porque a 3, ela diz que se eu substituir o no por n, a frase fica exatamente igual. A partícula de negação vem para depois do isn't, ou melhor, do is, transformando assim em isn't, está na forma contrária. Tá claro para vocês aí? Compreender a dinâmica? Olha só, essa questão de pronomes positivos e negativos é muito recorrente, cai sempre. Né? Então é bom que vocês atentem para isso aí, mas é muito simples também, ok? Compreender aí, galera? Vamos pular para a próxima? É uma questão simples, mas importante. Parece ser besteira, mas é importante. Vamos lá. The number 22. The number of multigenerational US household has. Né? Olha só, pessoal. Aqui eu tenho o número de pessoas multigerações nos Estados Unidos, né, de membros de famílias multigerações nos Estados Unidos, has. Has é o verbo ter, mas aqui está funcionando como verbo auxiliar, porque todos os demais verbos aqui estão no particípio passado. Os verbos regulares geralmente terminam com D no particípio passado, no passado e no particípio passado. Os outros são irregulares. Irregulares. Aí ele pergunta aqui, the only alternative that, according to the text, does not complete the sentence correctly is. Né? Então, a única alternativa que, de acordo com o texto, não completa, e aqui ele quer algo negativo. Quando ele coloca algo em negrito, geralmente ele quer o que é negativo, o que é errado. Né? Então, o que não completa essa sentença corretamente é. E aí eu tenho que marcar a assertiva correta. Olha só. Quando eu tenho esse tipo de questão, o que eu tenho que observar é o seguinte. A maioria não. Quatro itens vai ter a mesma conotação e uma vai modificar. Uma vai ter a conotação diferente. Então, por exemplo, grown significa o quê? Crescido, tem crescido. Dropped, caído. Climbed, subido. Go up, subido também. Been on the rise, em aumento. Né? Então, e climbed, vou botar aqui por cima, né? Todas essas assertivas aqui, elas têm o mesmo significado. Né? Então, o único que tem um significado distinto, eu vou mudar aqui, é justamente a letra 2. A grande possibilidade deles estar errado. Né? Então, ó, todos esses 4 itens aqui têm a mesma conotação. Ó, grown, subido, tem subido. Né? Has, grown, tem subido ou subiu. Has climbed, tem escalado ou subido, ou subiu, ou escalou. Go up, subir também, ou subiu, tem subido. Be on the rise, tem aumentado.
ou ter estado em aumento, ou teve estado em aumento, né? E o único que é diferente é drop, has dropped, que é o que? Descer ou cair, ou derrubar. Né? A grande possibilidade da assertiva correta ser a número 2. Legal? Inclusive é ela. Então, eu devo observar isso aqui. Você vê que é muito fácil quando a gente começa a analisar os detalhes. Tá claro para vocês aí? Dá um ok se consegue acompanhar, por favor, para que a gente... Vamos lá. Não, não, não. Não é brown, não. É ground, que vem do verbo grow. Vamos lá. Pessoal, essa questão aqui, questão 24. Destacar aqui. The girl in this cartoon. O cartoon não está aqui, mas ele fala a garota no cartoon. O que é que eu tenho que atentar aqui? Eu tenho que atentar para os verbos, né? Tudo aqui é verbo, ó. Is é verbo, thanks é verbo, put é verbo, thanks é verbo e says é verbo. Vamos lá. Por que tem S no final dos verbos aí? Porque todas as vezes que nós tivermos um, uma terceira pessoa do singular, a conjugação do verbo geralmente vai se dar nessa conjugação da terceira pessoa singular, né? No he, she e it. Então, por isso que tem o S aí. O que é que a gente pode observar? Primeiro, o verbo be para a terceira pessoa do singular é is. Think é o verbo pensar ou achar. Está com S por quê? Porque é para a terceira pessoa do singular. Quem são as terceiras pessoas do singular? As terceiras pessoas do singular são o he, o she e o it. Vamos lá. Would é um verbo modal, né? O modal, ele não varia para nenhuma pessoa, mesmo para as terceiras pessoas singular. Então, o modal, ele é como um verbo auxiliar. O verbo principal vem na sequência. Would like, gostaria, né? Aqui a gente tem, novamente, thinks, pensar ou achar, terceira pessoa singular, a gente já falou do modal, né? E says, que é o verbo dizer, na terceira pessoa singular também, né? Então, vocês têm que observar isso. Embora essa questão não tenha nada muito extraordinário, mas para que vocês entendam como é que funciona essa questão da estrutura aqui, ok? Vamos lá avançando? Questão 23. Aliás, eu vou fazer o seguinte, vamos pular logo, porque a gente está com pouco tempo, então vamos logo para essa questão, vamos tentar pelo menos responder todas essas da coluna da esquerda, e a outra a gente deixa para o próximo encontro. Vou mandar para vocês também se aprofundarem nisso aí, eu vou postar lá no grupo, mas vamos logo para 20 aqui, ok? Eu quero que vocês deem uma analisada na, nessa questão 20 aqui. Vou deixar que vocês analisem. Essa questão 20, ela é totalmente de tipos verbais, considerando a forma verbal, ok? Então, dá uma olhadinha aí, vê o que é que você poderia marcar aí. Tenta arriscar. Vamos lá.
Eu marcaria a letra A no caso da 1. No caso, a 01. Pronto. Vamos lá. Olha só, pessoal. Considerando a forma do verbo ou as formas verbais no texto, é correto dizer. Primeiro, ele fala que infringe na linha. Deixa eu mudar a cor aqui. Infringe na linha 1 é a forma infinitiva, né? Como é que a gente faz a forma infinitiva em inglês? Existem duas formas de a gente fazer forma infinitiva em inglês. Put to infringe ou infringing, ok? Embora tenha ng aqui, é utilizado também para a forma infinitiva. Porém, quando nós utilizamos os modais, nós podemos utilizar a forma infinitiva sem o to. Então, para isso, eu teria que ir lá olhar na linha 10, se ele realmente estava funcionando como infringe, forma infinitiva sem o to. Se tivesse um modal, you can infringe, você pode infringir, né? Aí perfeito, tranquilamente. Beleza? Vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Dave Vowed. Eu tenho o que aqui? Describe an action dissociated from the present time. Pessoal, esse Dave Vowed, o que é que significa isso aqui? Isso aqui é isso aqui, ó. Vou botar aqui embaixo dele. They have voad. Isso daqui é a construção do tempo presente perfeito. E aqui está na forma contrária. Olha só o que é que ele fala a respeito disso aqui. Ele pergunta o quê? Se descreve uma ação dissociada do tempo presente. Oh, mas o que é que tem a ver presente perfeito com dissociado com tempo presente? Esse tempo verbal presente perfeito é muito complicado para a gente que fala português. Por quê? O que você tem que entender é que, dentre vários outros usos, o tempo verbal presente perfeito fala sobre uma ação passada e encerrada no passado, ou pode descrever uma ação passada que tem relação com o tempo presente. Por isso que ele pergunta se diz respeito, né? Ele está perguntando aí se é uma ação dissociada com o tempo presente. Se isso que ele falou lá em Dave Vowed, né, tiver relação com o tempo presente, ele pode ser associada com o tempo presente. Então, logo estaria errada. Porque pode aparecer isso aqui também lá. A gente vai ver com mais detalhes isso aqui, ok? Mas ele pode vir dissociada, related, relacionada, ok? Corresponder ao tempo presente ou não. Não corresponder, não está associado, não está relacionado e por aí vai. Ok? Vamos lá. Says aqui, assim como na frase de cima, né? Says, linha 21, refere-se a uma ação completada no passado? Sim ou não? Não, porque o says é utilizado para as terceiras pessoas singular na forma afirmativa do presente simples. Para he, she, oe e et, como a gente viu na questão de cima, na anterior, né? Então não pode se referir ao passado. O passado, se os verbos forem regulares, eles vão terminar em d ou ed ou ied, se for irregulares. Se for regulares. Se for irregulares, ele vai mudar quase que totalmente a forma do verbo, né? Então, por exemplo, voed, como está aqui, é um verbo regular, ok? Vamos lá, would appear. Would appear é um modal mais um verbo
comum. Appear, aparecer. Would é futuro do pretérito. Então, apareceria, né? Apareceria. Linha 14 e 15. Percebe aí como eu uso o modal? Would appear seria o quê? Would. O modal appear, aparecer. Né? Refere-se a uma possível situação no futuro? Sim. Apareceria é uma possível, né, situação no futuro. Essa assertiva aí é a correta, a gente inclusive já pode marcar aqui. Mas para que a gente conclua aqui, sold é o verbo sell, porém aí está no passado, ou particípio passado. O nome do verbo é esse aqui, que é o verbo vender, sell. É um verbo irregular, e por ser irregular, ele está escrito dessa forma, o radical dele mudou. Embora ele termine com D no final, mas ele é um verbo irregular, coincidentemente. Né? Aí ele pergunta aqui, está no tempo passado simples? Pode ser que sim, pode ser que não. Se lá ele tiver sem o auxiliar has ou have, ele vai estar no passado simples. Ou se ele não tiver na voz ativa, voz passiva, com um auxiliar como ex, por exemplo. É vendido, tem vendido, foi vendido, tal. Ok? Como eu não tenho como saber, eu não posso marcar. A gente já sabe que a certa é essa de cá. Mas aqui eu não tenho como saber, teria aqui no texto. Mas de cara eu posso dizer que ele pode ser particípio passado ou passado simples. Se for particípio passado, ele pode ser ou voz passiva, foi vendido, ou a formação do tempo presente perfeito. Ok? Ou seja, tem, tem vendido ou vendeu, a depender do contexto. Ok? Tá claro para vocês aí? Então aqui a gente vê uma série de tempos verbais e é dessa forma que nós precisamos analisá-los. Ok? Para concluir, vamos ver essa última questão aqui, a 23, que fala assim: considerando o uso da língua, também é correto dizer que, né? No texto é correto dizer que. Então, primeiro ele fala da forma verbal is explained. Eu tenho aqui um verbo no particípio passado e o auxiliar is. Is explained, linha 13, está na voz ativa. Não, não está na voz ativa, está na voz passiva. É explicado, o conteúdo é explicado. Isso é voz passiva. Aí foi onde eu expliquei para vocês anteriormente que o particípio passado ele pode funcionar também como voz passiva quando ele tem um verbo de ligação. Entenderam aí? Outra coisa aqui, verbo. A forma verbal have found é o quê? É um tempo presente perfeito, descreve uma ação dissociada do tempo presente. Sim ou não, pode ser? Pode, mas isso eu tenho que ir lá no texto, aí não tem como, eu teria que ver no texto aí se tem relação ou não com o tempo presente. O que é que seria desassociada com o tempo presente? É uma ação que começou no passado e se encerrou lá no passado mesmo. E associado com o tempo presente é uma ação que começou no passado e tem relação com o tempo presente. Vou dar um exemplo aqui em português. Eu estudava inglês e hoje passei no CFO. Eu estudei inglês e hoje passei no CFO. Percebe a relação com o tempo presente? Ou a relação só com o passado, por exemplo. Eu estudei bastante inglês. Passado. Começou no passado e encerrou no passado. Legal? Tá claro para vocês aí? Vamos lá, pessoal. Então a gente vai ficando por aqui. A gente vai voltar a se aprofundar nesse conteúdo. Eu vou estar passando para vocês esse material, né? E a gente vai se aprofundar um pouco mais. É legal avaliar dessa forma, né? Porque a gente consegue ter uma ampliação do conhecimento e não perder muito tempo com bobagem. Não adianta perder tempo com bobagem, ok? Então fica a dica aí, eu vou estar mandando esse material lá para a área de membros lá e o vídeo também para vocês estarem assistindo novamente e estar avaliando isso e a gente vai rever a segunda parte depois no segundo encontro, ok? Então estamos aí, grande abraço
E qualquer coisa, estamos aí, pode nos perguntar lá que a gente vai estar respondendo, ok? Abração para vocês, boa semana a todos.